Sabe aquela sensação quando seu próprio filho te olha como se você fosse uma estranha? Quando a pessoa que você criou, alimentou, protegeu e amou por 30 anos de repente decide que você não merece mais um lugar à mesa deles? Eu sou Júlia. E esta é a história de como descobri que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que podem nos ferir mais profundamente. Era uma terça-feira de novembro quando meu celular vibrou com uma mensagem que mudaria tudo. Eu estava sentada na minha pequena cozinha, a mesma onde fiz incontáveis bolos de aniversário, preparei milhares de lanches para a escola e cuidei do meu filho Mateus em cada febre e desilusão amorosa. A luz da manhã de outono filtrava-se pelas cortinas que costurei 20 anos atrás, criando desenhos na mesa onde o ajudei com a lição de casa noite após noite, depois que o pai dele decidiu que não éramos mais dignos da sua presença. Você tá banida do Natal, mãe. 5 palavras. 32 caracteres, incluindo espaços. Foi tudo o que precisou para apagar 3 décadas da minha vida. Fiquei olhando para a tela, meu café esfriando nas mãos, lendo aquelas palavras repetidamente até ficarem embaçadas. Certamente era algum engano. Certamente meu Mateus, meu bebê que engatinhava para a minha cama durante as tempestades, que uma vez me disse que eu fazia as melhores panquecas do mundo, não poderia ter escrito algo tão cruel, tão definitivo. Mas lá estava, enviado do número dele, no seu estilo típico e abreviado de mandar mensagem. Sem explicação, sem pedido de desculpas. Apenas uma execução digital, rápida e implacável. O pior não era a rejeição em si, era a completa ausência de emoção naquelas palavras. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, um inconveniente a ser gerenciado. Como se 30 anos de sacrifícios, de colocar as necessidades dele antes das minhas, de trabalhar em turnos duplos para pagar a faculdade dele, enquanto eu usava o mesmo sapato velho, tivessem sido reduzidos a isso. Você tá banida. Larguei o celular com as mãos trêmulas e olhei em volta da minha cozinha. Cada canto guardava memórias do garoto que acabara de me dispensar. As marcas de altura no batente da porta onde medi o crescimento dele ano após ano. A pequena queimadura na bancada de quando ele tentou me surpreender com o café da manhã na cama no Dia das Mães e quase pôs fogo na casa. A geladeira coberta com seus desenhos, boletins e fotos que abrangiam décadas de uma vida que pensei que tínhamos construído juntos. Mas, aparentemente, eu vinha construindo sozinha. Minha mente correu para os últimos meses, procurando por sinais que eu havia perdido. Desde a promoção de Mateus no escritório de advocacia renomado e seu casamento com Camila, nosso relacionamento tinha ficado distante. Ligações se tornaram mais curtas, visitas menos frequentes. Quando vinham, Camila sentava-se rigidamente no meu sofá, suas roupas de grife e maquiagem perfeita fazendo minha casa modesta parecer bagunçada em comparação. Ela checava o celular constantemente, deixando claro que tinha lugares melhores para estar. Eu tentei tanto conquistá-la. Perguntei sobre o trabalho, elogiei as roupas, até mudei minhas receitas de família tradicionais para acomodar as restrições alimentares dela. Quando ela mencionou querer redecorar o quarto de hóspedes deles, me ofereci para ajudar, apenas para ouvir que haviam contratado uma designer profissional. Quando sugeri que começássemos uma nova tradição de assar biscoitos de Natal, ela recusou educadamente, dizendo que preferiam os comprados naquela confeitaria cara do bairro Nobre. Toda tentativa de conexão era recebida com uma parede de indiferença polida, mas Mateus apenas assistia, calado, deixando as rejeições sutis dela passarem sem comentário. O filho que uma vez me defendeu de valentões no pátio da escola, agora via a esposa me dispensar com o mesmo desinteresse desapegado que mostraria a uma conversa de estranhos. Eu devia ter previsto isso. Os sinais estavam todos lá, pintados em traços cada vez mais ousados, ao longo de meses de distanciamento cuidadoso. O jeito que Camila sussurrava para Mateus durante os jantares em família, fazendo com que ele me olhasse com uma irritação recém-descoberta. O jeito que faziam planos na minha frente, viagens, festas de jantar, fins de semana fora, sem nunca estender um convite. O jeito que as respostas do meu filho às minhas mensagens se tornaram mais curtas e menos frequentes, até que eu sentia que estava incomodando toda vez que o procurava. Mas o Natal, isso deveria ser sagrado. Por 30 anos, foi a nossa tradição. Mesmo durante a adolescência rebelde,
Mesmo quando ele foi para a faculdade, mesmo com o abandono do pai, e nos nossos anos de vacas magras onde mal podíamos comprar um Chester, o Natal era nosso. Era o único dia em que eu podia mostrar meu amor através da comida, da tradição, do simples ato de nos reunirmos em torno de uma mesa e lembrarmos o que significávamos um para o outro. Eu já tinha começado a planejar o cardápio deste ano, tinha começado a economizar dinheiro para os ingredientes. Eu até comprei uma toalha de mesa nova, esperando deixar tudo perfeito para o primeiro Natal de Camila com a nossa família. Imaginei que ela finalmente me veria como digna, finalmente entenderia que o amor nem sempre vem embrulhado em pacotes de grife, mas às vezes chega na forma de molho de cranberry caseiro e histórias compartilhadas à luz de velas. Agora entendi por que ela fez tantas perguntas sobre a ceia durante a última visita. A que horas costumávamos comer, quantas pessoas vinham, quais pratos eu preparava tradicionalmente. Pensei que ela estava demonstrando interesse, talvez até querendo contribuir. Fui tola o suficiente para sentir esperança, pensando que poderíamos finalmente nos conectar no planejamento deste dia especial. Ela não estava interessada em se juntar à nossa tradição. Ela estava colhendo informações para me excluir dela. O silêncio na minha cozinha parecia ensurdecedor agora. A geladeira zumbia. O relógio tic-taqueava. Lá fora, os vizinhos estavam começando o dia, indo para empregos e vidas que continuavam avançando enquanto a minha tinha acabado de parar completamente. Olhei para minhas mãos, marcadas por anos de trabalho duro, com pequenas cicatrizes de acidentes de cozinha e projetos artesanais noturnos para a arrecadação de fundos da escola. Estas mãos tocaram a testa febril dele, amarraram seus sapatos quando ele era muito pequeno, aplaudiram em cada peça da escola e evento esportivo. Estas mãos agora estavam banidas de arrumar a mesa dele. Pensei em ligar, exigindo uma explicação. Mas o que eu diria? Como você pergunta ao seu próprio filho por que você não é mais bem-vinda na vida dele? Como você implora pelo amor que pensou ser incondicional? Como você explica a alguém que uma vez viveu no seu corpo que ser rejeitada por ele é como morrer enquanto ainda se respira? Em vez disso, sentei na minha cozinha e deixei o café esfriar, olhando para aquelas 5 palavras até que se gravassem na minha memória para sempre. Você tá banida do Natal, mãe. A mensagem que me ensinou a diferença entre ser mãe e ser desejada. Mas eu estava prestes a ensinar algo a ambos sobre as consequências. Os dias seguintes àquela mensagem se misturaram em uma névoa de descrença e crescente humilhação. Eu continuava checando meu celular, esperando por um texto de acompanhamento que explicasse que tudo era um mal-entendido, talvez até um pedido de desculpas. Mas o silêncio de Mateus era tão deliberado quanto sua crueldade. Tentei me convencer de que tinha que haver um motivo. Talvez Camila estivesse com problemas familiares e quisesse uma reunião pequena e íntima. Talvez estivessem planejando me surpreender com algo especial e isso fosse apenas uma comunicação falha. Talvez meu filho, que criei para ser atencioso e gentil, não pudesse ter a intenção de me descartar de forma tão insensível. Então fiz o que as mães fazem quando seus filhos as machucam. Inventei desculpas e esperei que ele caísse em si. Na quinta-feira, liguei para ele. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. A voz profissional dele, aquela que ele usava para clientes, pedia que eu deixasse uma mensagem detalhada e ele retornaria a ligação o mais breve possível. Desliguei sem dizer uma palavra. Meu filho estava me tratando como uma telemarketing. Tentei novamente na sexta-feira. Desta vez, Camila atendeu. Ah, oi, Júlia, ela disse, a voz carregando aquele tom particular de polidez forçada que fazia cada palavra soar como um pequeno tapa. Mateus está em uma reunião. Posso anotar o recado? Eram 8:30 da noite. Em uma sexta-feira. Eu conhecia o horário do meu filho melhor do que ela. Ele provavelmente estava no sofá, assistindo a rolar o feed do celular enquanto jogava no laptop. Mas eu entrei no teatro dela. Eu estava esperando falar com ele sobre o Natal, eu disse, mantendo minha voz firme apesar do tremor no meu peito. Parece haver alguma confusão sobre os planos. A pausa que se seguiu se estendeu o suficiente para eu ouvir meu próprio coração. Quando Camila finalmente respondeu, a voz dela tinha mudado de falsa polidez para algo mais frio, mais honesto. Não há confusão, Júlia. Decidimos fazer a nossa própria ceia de Natal este ano.
Com pessoas que compartilham nossos valores e estilo de vida. Tenho certeza que você entende. Nossos valores e estilo de vida. Como se amar incondicionalmente seu filho. Sacrificar seus próprios sonhos para garantir que os dele se realizassem e construir uma vida em conexões genuínas, em vez de sucesso material, fossem de alguma forma princípios inferiores. Como se 30 anos de colocar Mateus em primeiro lugar tivessem me deixado moralmente deficiente na avaliação dela. E o Mateus? Perguntei, minha voz menor do que eu pretendia. Posso falar com ele diretamente? Ele está realmente sobrecarregado de trabalho. Camila respondeu suavemente. Mas vou avisá-lo que você ligou. Tenha uma boa noite, Júlia. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando segurando um telefone mudo e a crescente certeza de que meu filho estava sentado ali, deixando a esposa fazer o trabalho sujo. O garoto que antes insistia em atender o telefone sempre que eu ligava, que falava sem parar sobre o dia, os amigos, os sonhos, agora estava se escondendo atrás da saia da esposa, enquanto ela entregava as rejeições dele. Naquele fim de semana, dirigi até a casa deles. Não sei o que esperava conseguir. Talvez pensasse que me ver na porta os lembraria de quem eu era, de quem éramos um para o outro. Talvez acreditasse que, cara a cara, ele não conseguiria manter essa distância fria. O bairro deles era um daqueles condomínios fechados de luxo, onde cada gramado parecia profissionalmente cuidado, e cada casa parecia competir por algum prêmio não declarado de perfeição arquitetônica. A casa de Mateus ficava no fim de uma rua sem saída, sua fachada de tijolos e paisagismo perfeitamente simétrico, fazendo-a parecer algo de revista em vez de um lar onde pessoas realmente viviam. Estacionei do outro lado da rua e observei pela janela da frente enquanto recebiam convidados. Eu podia ver Camila deslizando entre os cômodos em um vestido esvoaçante que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado, carregando bandejas de aperitivos e rindo de conversas que eu não podia ouvir. Mateus estava perto da bancada de granito na cozinha americana, usando um suéter que eu nunca tinha visto, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história para um círculo de pessoas que pendiam de suas palavras. Eles pareciam felizes, bem-sucedidos, completos, sem mim. Olhei para meu filho em sua casa linda, com sua esposa linda e seus amigos lindos, e percebi que ele não estava sentindo minha falta de jeito nenhum. Isso não era uma aberração temporária no nosso relacionamento que se corrigiria naturalmente com tempo e paciência. Isso era intencional, calculado. Eles tinham examinado meu lugar em suas vidas e o achado insuficiente. Quando finalmente voltei para casa, minha pequena casa pareceu ainda menor. As fotos na minha lareira, dezenas de fotos abrangendo a vida de Mateus desde a infância até a idade adulta, pareciam evidências de um relacionamento que existia apenas na minha memória. Cada quadro continha um sorriso que agora parecia fabricado, um abraço que parecia forçado, um momento de aparente conexão que aparentemente significou mais para mim do que para ele. Comecei a notar coisas que eu estava esperançosa demais para ver antes. Durante as últimas visitas, Mateus nunca perguntou sobre minha vida. Não perguntou sobre minha saúde, minhas finanças, minha solidão. Ele ficava sentado na minha sala checando o celular enquanto eu me agitava, tentando deixá-lo confortável, trazendo lanches que ele mal tocava e fazendo perguntas sobre o trabalho que ele respondia com brevidade crescente. Quando foi que fiquei tão desesperada pela atenção dele que aceitei migalhas de afeto como se fossem banquetes? Quando foi que comecei a medir meu valor como mãe pela disposição dele em tolerar minha presença em vez de aproveitá-la? Os sinais estavam lá por meses, talvez até anos. O jeito que ele começou a me apresentar aos colegas como minha mãe em vez de mamãe, como se o termo informal fosse de alguma forma embaraçoso. O jeito que ele parou de mencionar nossas memórias compartilhadas, aquelas histórias que costumavam nos fazer rir sobre suas aventuras de infância e meus erros de principiante como mãe. O jeito que ele começou a me olhar com o mesmo desinteresse polido que Camila mostrava, como se eu fosse uma estranha agradável, mas irrelevante, em vez da mulher que moldou toda a sua existência. A segunda-feira trouxe outra humilhação. Eu estava fazendo compras no supermercado, caminhando pelos corredores onde ensinei Mateus a comparar preços e ler rótulos nutricionais, quando ouvi risadas familiares do corredor ao lado. Dobrei a esquina e lá estavam eles.
Mateus e Camila, o carrinho cheio de ingredientes caros que eu reconhecia de programas de culinária, mas que nunca pude pagar. Eles estavam discutindo o cardápio de Natal deles. Camila lendo uma lista no celular, enquanto Mateus empurrava o carrinho. Peru orgânico, queijo importado, vinho que custava mais do que todo o meu orçamento planejado para a ceia. Isso não era apenas o planejamento do jantar, era performance artística, uma exibição deliberada da vida sofisticada que estavam construindo sem mim. E a receita de farofa da sua mãe? Camila perguntou. E por um momento, meu coração saltou. Talvez estivessem reconsiderando. Talvez quisessem incluir alguma parte da nossa tradição familiar na nova celebração. Mateus riu, mas não era a risada calorosa que eu lembrava da infância. Esta era desdenhosa, quase cruel. Confie em mim. Você não vai querer essa receita, ele disse. É basicamente farofa pronta com uns legumes jogados. Nada a ver com o que você faria. Fiquei paralisada atrás da prateleira de cereais, ouvindo meu filho zombar da receita que eu aperfeiçoei por décadas. A mesma farofa que ele pedia todo ano desde que teve idade suficiente para ter opiniões sobre comida. A farofa que ele declarou ser melhor que comida de restaurante há apenas 3 anos. A farofa que continha ingredientes que eu escolhi cuidadosamente e técnicas que refinei lentamente, criando algo especial a partir de componentes comuns porque era só o que eu podia pagar. Agora era apenas farofa pronta com uns legumes jogados. Uma piada para compartilhar com a esposa enquanto selecionavam ingredientes para sua celebração superior. Eles seguiram em frente sem me notar, continuando as compras enquanto eu ficava ali, me sentindo menor do que jamais me senti em meus 62 anos. Abandonei meu carrinho e saí da loja, dirigindo para casa com as mãos trêmulas e a percepção esmagadora de que meu filho não estava apenas me excluindo do Natal, ele estava reescrevendo toda a nossa história, transformando meu amor em algo embaraçoso, meus esforços em algo inadequado. Naquela noite, sentei na minha cozinha olhando para a caixa de receitas que mantinha há 40 anos. Cada cartão representava uma refeição que fiz para ele, uma celebração que organizei, uma tradição que tentei construir. Agora pareciam artefatos de um relacionamento que nunca tinha sido tão mútuo quanto eu acreditei. Mas em algum lugar no meu peito, por baixo da dor e da humilhação, algo mais estava começando a crescer. Algo que parecia menos tristeza e mais raiva. Algo que sussurrava que talvez fosse hora de parar de implorar por um lugar na vida deles e começar a mostrar o que eles realmente haviam perdido. Porque se eles queriam descobrir como era a vida sem mim, eu estava finalmente pronta para mostrar. Apesar de tudo, eu não conseguia parar de tentar. Essa é a maldição da maternidade. Mesmo quando seu filho quebra seu coração, você continua estendendo a mão, esperando encontrar a pessoa que você criou em algum lugar por baixo do estranho que ele se tornou. Decidi fazer uma última tentativa para preencher a lacuna que havia se aberto entre nós. Talvez se eu mostrasse que poderia me adaptar, que entendia a necessidade deles de uma celebração mais sofisticada, eles reconsiderariam. Talvez se eu provasse que não era o constrangimento que eles pareciam pensar, eles se lembrariam de que eu pertencia à mesa deles. Então fiz algo que nunca havia feito. Gastei dinheiro que não podia em ingredientes que nunca havia cozinhado, tentando criar o tipo de ceia que Camila aprovaria. Pesquisei receitas online, assistindo a vídeos de chefes celebridades preparando pratos com nomes que eu mal conseguia pronunciar. Dirigi a 3 lojas especializadas diferentes, procurando ingredientes que custavam mais do que meu orçamento semanal usual. Por 2 dias, pratiquei. Fiz farofa de sálvia e panceta em vez da minha receita tradicional. Tentei pato confitado em vez de peru. Comprei vinho caro para cozinhar, mesmo nunca tendo tido gosto por álcool. Minha pequena cozinha se tornou um laboratório, onde tentei desesperadamente me transformar no tipo de cozinheira que poderia merecer um lugar na mesa refinada deles. Quando tudo estava pronto, embalei tudo em travessas e dirigi até a casa deles. Minhas mãos tremeram ao tocar a campainha, segurando sacolas de comida que representavam não apenas horas de trabalho, mas um abandono completo de tudo que eu pensava saber sobre cozinhar, sobre tradição, sobre quem eu era. Camila atendeu a porta usando roupa de yoga de marca que provavelmente custava mais do que a prestação do meu carro. Seu rosto registrou surpresa genuína, depois algo que parecia quase pânico.
Júlia, não estávamos esperando você. Eu trouxe a ceia de Natal, eu disse, levantando as sacolas com um sorriso que parecia forçado até para mim. Sei que vocês queriam algo mais sofisticado este ano, então tentei algumas receitas novas, versões gourmet de todos os pratos tradicionais. Ela não me convidou para entrar. Ficou na porta como uma segurança, seu corpo em forma de yoga, bloqueando qualquer visão do interior. Atrás dela, eu podia ouvir vozes, várias pessoas já reunidas para a celebração da qual eu havia sido banida. Que gracinha, Júlia! Ela disse em um tom que fazia gracinha, soar como um insulto. Mas já temos tudo resolvido. Contratamos um buffet daquele lugar novo no centro. Sabe, o que fez o jantar de campanha do vereador famoso? Está tudo pronto. Um buffet. Eles contrataram profissionais em vez de arriscar minhas tentativas caseiras de sofisticação. Mas o que me esmagou não foi a despesa. Foi perceber que eles não me excluíram porque precisavam de algo que eu não podia oferecer. Eles me excluíram porque não queriam nada que eu pudesse oferecer. Talvez eu pudesse apenas colocar isto na sua geladeira? Sugeri, desesperada para encontrar alguma forma de meu esforço não ser completamente desperdiçado. Para as sobras? Ou talvez alguém queira experimentar. Na verdade, estamos com pouco espaço na geladeira. Camila me interrompeu. O buffet trouxe tanta comida e temos convidados trazendo vinho. Você entende? Fiquei ali segurando sacolas de comida que levei 2 dias para preparar, comida que me custou mais do que eu podia pagar, enquanto a esposa do meu filho explicava por que não havia espaço para nada daquilo na casa deles. Sem espaço para minha comida. Sem espaço para o meu esforço. Sem espaço para mim. Mateus está disponível? Perguntei. Minha voz mal era um sussurro. Eu adoraria apenas dizer um oi. Pela primeira vez, Camila pareceu genuinamente desconfortável. Ela olhou por cima do ombro, depois de volta para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele está entretendo convidados no momento. Clientes importantes do escritório dele. Você sabe como é. Os negócios nunca param, mesmo nos feriados. Clientes importantes. A mesma frase que ele usava para descrever toda reunião que não me incluía. Eu me perguntei se esses misteriosos clientes importantes eram reais, ou se todos eram automaticamente mais importantes do que a mãe dele. Só por 1 minuto? Insisti. Não o vejo há semanas. Júlia, eu realmente não acho que seja um bom momento. A voz de Camila tinha mudado de educada para firme. Talvez possamos agendar algo para a próxima semana? Sei que Mateus está pretendendo te ligar. Pretendendo me ligar. Como se eu fosse uma consulta de dentista que ele estava adiando. Foi quando ouvi a risada dele vindo de dentro da casa. A mesma risada calorosa e genuína que eu lembrava da infância, a que eu não ouvia direcionada a mim há meses. Ele estava se divertindo na ceia de Natal com buffet e seus clientes importantes enquanto a mãe estava na porta dele segurando sacolas de comida rejeitada. Eu entendo, eu disse finalmente, embora não entendesse nada, exceto que eu não era mais bem-vinda na vida que passei 30 anos construindo. Vou avisar que você passou, Camila disse, já começando a fechar a porta. E obrigada por pensar em nós. Foi que gracinha, que gracinha. Como se eu fosse uma vizinha que trouxera abobrinhas em excesso da minha horta, em vez da mãe que sacrificou tudo para dar a ele a vida que agora a excluía. Dirigi para casa com a comida rejeitada esfriando no banco do passageiro, cada recipiente um testemunho de quão completamente eu havia entendido mal meu lugar no mundo deles. O pato confitado que levei 3 tentativas para acertar. A farofa feita com ingredientes que eu mal podia pagar. O molho de redução de vinho que exigiu habilidades que eu nunca desenvolvi porque passei meus anos de cozinha focada em nutrição e orçamento em vez de apresentação e sofisticação. De volta à minha cozinha, desembalei os recipientes e olhei para a comida que de repente parecia tão patética quanto eu me sentia. Estes não eram os pratos elegantes que eu tinha visto nos vídeos. Eram tentativas amadoras de alguém tentando desesperadamente se tornar algo que não era. O pato estava cozido demais. A farofa estava muito úmida. O molho tinha talhado. Mesmo quando tentei atender aos padrões deles, falhei. Sentei-me à mesa da cozinha comendo pato caro que tinha gosto de decepção, enquanto os imaginava rindo com seus clientes importantes sobre comida preparada por profissionais. Imaginei Camila contando a história da minha aparição patética na porta deles.
talvez até mostrando a comida que eu trouxe como prova de quão completamente eu não entendia o mundo deles. A mãe dele apareceu com comida caseira. Ela poderia dizer. A palavra caseira carregando o mesmo tom desdenhoso que ela usaria para descrever algo pitoresco, mas irrelevante. Você pode imaginar? Em um jantar como este? E todos ririam. Esses clientes importantes que nunca me conheceram, mas que me julgariam com base na narrativa cuidadosamente elaborada de Camila. Eles balançariam a cabeça com simpatia, entendendo completamente por que pessoas tão refinadas precisariam se distanciar de uma parente tão embaraçosa. A pior parte era imaginar a reação de Mateus. Ele me defenderia? Contaria a ele sobre os anos que trabalhei em turnos duplos para pagar a educação dele? Mencionaria as noites que fiquei acordada ajudando-o com projetos, as vezes que passei sem para que ele pudesse ter o que precisava? Ou ele apenas riria junto, grato por sua esposa ter lidado com a situação constrangedora de forma tão suave? Naquela noite, liguei para ele mais uma vez. Desta vez, ele atendeu. Oi, mãe. A voz dele era educada, mas distante. O jeito que ele cumprimentaria a esposa de um colega em uma festa da empresa. Eu passei aí hoje, eu disse. Trouxe comida para o Natal. Camila mencionou. Que bom que você pensou na gente. Que bom. Não atenciosa. Não apreciada. Apenas que bom. Como se eu tivesse feito algo agradável, mas desnecessário. Eu estava esperando te ver, continuei. Faz tanto tempo que não conversamos. Eu sei. Estou atolado de trabalho. Esse novo plano de sociedade está realmente exigindo muito. Sempre trabalho. Sempre algo mais importante do que a mulher que o criou. Talvez pudéssemos jantar na próxima semana? Sugeri. Só nós dois? Como fazíamos quando você era mais novo? A pausa se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Na verdade, as coisas estão bem loucas durante as festas. Ele finalmente disse. Camila nos agendou com festas e eventos. Você sabe como é. Eu não sabia como era. Eu nunca havia vivido uma vida onde as obrigações sociais tinham precedência sobre a família, onde o gerenciamento de calendário exigia excluir a mãe das principais celebrações. Depois das festas, então? Tentei. Claro, ele disse, mas o tom dele sugeria que ele já estava me agendando mentalmente para nunca. Eu preciso ir, no entanto. Estamos com convidados. Claro, eu disse. Tenha um Natal maravilhoso, querido. Você também, mãe. E então ele se foi, de volta à sua ceia com buffet e clientes importantes, e esposa que deixou claro que eu não era bem-vinda. Fiquei segurando o telefone muito tempo depois de ele ter desligado, ouvindo o tom de linha que soava como a nota final de uma música que eu vinha cantando sozinha por tempo demais. Mas algo tinha mudado durante aquela conversa. Talvez fosse a completa ausência de calor na voz dele, ou o jeito que ele dispensou meu convite sem ao menos fingir considerar. Talvez fosse finalmente entender que eu não estava lidando com um mal-entendido temporário, mas com uma reclassificação permanente do meu papel na vida dele. O que quer que fosse, senti algo frio e afiado se instalando no meu peito, algo que sussurrava que talvez fosse hora de parar de implorar por migalhas de afeto de pessoas que claramente não achavam que eu merecia uma refeição completa. Talvez fosse hora de mostrar a eles exatamente o que estiveram dando como certo todos esses anos. Os dias após o Natal passaram em um borrão de rotina vazia. Eu segui os movimentos de viver, fiz café que mal provei, assisti a programas de televisão que não acompanhei, atendi a ligações de vizinhos bem-intencionados que perguntavam sobre meu feriado enquanto eu fabricava mentiras alegres sobre como tinha sido maravilhoso. Dona Lúcia, da casa ao lado, trouxe sobras de torta, seus olhos bondosos procurando no meu rosto sinais da verdade que eu estava me esforçando tanto para esconder. Como foi o jantar com Mateus e a esposa? Ela perguntou, sentando-se na minha cadeira da cozinha como se tivesse tempo para ouvir. Ah, foi adorável, ouvi-me dizer. Camila é uma cozinheira tão maravilhosa. Eles realmente criaram algo especial lá. As mentiras vieram mais fáceis do que eu esperava. Talvez porque a verdade fosse humilhante demais para ser dita em voz alta. Como você diz para sua vizinha que seu filho te baniu do Natal? Como você explica que a pessoa que você criou decidiu que você não merece um lugar à mesa dele? Dona Lúcia assentiu em aprovação, compartilhando histórias sobre as celebrações de fim de ano dos filhos dela enquanto eu sorria e dava respostas apropriadas. Mas por dentro, eu estava morrendo um pouco mais a cada palavra.
a cada suposição alegre sobre o relacionamento familiar amoroso que agora só existia na minha imaginação. Depois que ela saiu, fiquei na minha cozinha olhando para a fatia de torta de abóbora que ela trouxe, o tipo que eu costumava fazer para Mateus todo ano, seguindo a receita da minha mãe que ele alegava amar. Agora eu me perguntava se isso tinha sido outra mentira, outra gentileza que ele ofereceu para poupar meus sentimentos enquanto secretamente desejava algo melhor. Joguei a torta fora sem provar. Até a comida de outra pessoa me lembrava da minha própria inadequação. O verdadeiro ponto de ruptura veio 3 dias depois, quando encontrei Janete Oliveira no correio. A filha de Janete morava no mesmo condomínio de Mateus, e as famílias haviam se tornado amigas em churrascos no quintal e caronas compartilhadas quando os filhos eram mais jovens. "Júlia!" ela chamou, a voz vibrante com calor genuíno. "Como você está? Ouvi falar do maravilhoso jantar de Natal de Mateus." Susana disse que foi absolutamente elegante. Parecia algo de revista. Meu sorriso parecia que ia rachar meu rosto. "Ah, sim, eles fizeram um trabalho lindo." Ela disse que o buffet foi incrível. E aquela casa, Camila tem um gosto tão requintado. Susana ficou tão impressionada com a seleção de vinhos. Aparentemente, eles tinham garrafas sobre as quais ela só tinha lido naquelas revistas de comida chique. Cada palavra era uma pequena faca, girando mais fundo em feridas que eu ainda estava tentando fingir que não existiam. Susana tinha estado lá. Susana tinha desfrutado do jantar elegante, do vinho caro, da atmosfera sofisticada que era aparentemente tudo o que minhas reuniões familiares nunca tinham sido. A lista de convidados também era tão impressionante, Janete continuou, alheia ao dano que estava infligindo. Susana disse que tinham pessoas do escritório de Mateus, alguns vereadores, até aquele juiz que saiu nos jornais, realmente subindo na vida esse seu menino. Vereadores. Um juiz. Pessoas importantes que importavam, que mereciam um lugar à mesa do meu filho, de maneiras que aparentemente eu não merecia. Perguntei-me se algum deles tinha pais. Perguntei-me se os filhos deles algum dia olhariam para seus pais idosos e decidiriam que não eram sofisticados o suficiente para suas aspirações sociais. Tenho muito orgulho dele, consegui dizer, e essa parte, pelo menos, não era totalmente mentira. Eu estava orgulhosa do sucesso dele, mesmo que esse sucesso tivesse exigido me apagar da vida dele. Susana mencionou que perguntou sobre você. Janete acrescentou. E por um momento meu coração se elevou. Talvez alguém tivesse se perguntado onde eu estava. Talvez minha ausência tivesse sido notada, questionada. Ela disse que Camila explicou que você não estava se sentindo bem. Que pena perder uma reunião como aquela. Mas provavelmente sensato ficar em casa se você estivesse indisposta. Não se sentindo bem. Essa era a história que eles contaram. Não que eu tivesse sido banida. Não que eu tivesse sido considerada indigna da celebração deles. Mas que eu estava doente demais para comparecer. Era quase gentil. Essa mentira que protegia minha dignidade enquanto protegia a imagem deles. Quase atenciosa, se você ignorasse o fato de que apagava a crueldade deliberada da exclusão deles. Sim, apenas uma gripezinha, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Nada sério. Quando cheguei em casa, sentei na minha sala de estar cercada por 30 anos de fotografias documentando um relacionamento que aparentemente tinha sido unilateral o tempo todo. Fotos de bebê, fotos escolares, fotos de formatura, momentos sinceros de alegria e orgulho que agora pareciam evidência da minha própria ilusão. Eu vivia em uma fantasia todos esses anos? Eu estava tão desesperada para me sentir necessária, tão investida em ser a mãe perfeita, que imaginei calor onde havia apenas obrigação? Mateus estava contando os dias até poder se dar ao luxo de me cortar? Peguei uma foto da formatura do ensino médio dele, ele de beca, eu sorrindo ao lado dele com orgulho irradiando de cada poro. Lembrei-me daquele dia tão claramente. Os discursos sobre como esses jovens sairiam e mudariam o mundo. O orgulho que senti ao vê-lo atravessar aquele palco. A certeza de que, o que quer que ele realizasse na vida, celebraríamos juntos. Na foto, o braço dele estava em volta dos meus ombros, o sorriso genuíno e brilhante. Mas agora eu me perguntava se ele já estava planejando sua fuga, já imaginando um futuro sofisticado o suficiente para exigir minha ausência.
Peguei o álbum de fotos que guardava desde o nascimento dele, virando páginas cheias de evidências de uma história de amor que eu aparentemente estava escrevendo sozinha. Primeiros passos documentados em detalhes cuidadosos. Festas de aniversário onde eu fiz bolos elaborados com decorações que ele pediu. Manhãs de Natal onde eu trabalhei horas extras por meses para poder pagar os presentes que ele queria. Cada página contava a mesma história. Eu dando, ele pegando, ambos assumindo que era assim que sempre seria. Mas o que me quebrou não foram as fotos. Foi encontrar o cartão que ele me fez para o Dia das Mães quando tinha 8 anos. Papel canson colorido com giz de cera. Sua caligrafia cuidadosa da 3ª série soletrando palavras que agora pareciam acusações. Querida mamãe, obrigada por ser a melhor mãe de todas. Eu te amo mais do que videogame. Com amor, Mateus. PS. Você faz os melhores biscoitos do mundo. A melhor mãe de todas. Melhor do que videogame, que na época era o maior elogio que ele podia oferecer. Eu guardei este cartão por 23 anos, valorizando-o como prova do amor dele. Agora parecia evidência de quão completamente eu falhei em permanecer digna de tanta devoção. O que aconteceu com aquele garotinho que pensava que eu era a melhor mãe de todas? Quando foi que me tornei alguém que o envergonhava? Alguém cuja presença na mesa de jantar dele diminuiria de alguma forma sua posição social? Pressionei o cartão contra o meu peito e finalmente me permiti chorar. Não as lágrimas cuidadosas e controladas que eu vinha me permitindo em momentos privados, mas o soluço feio e desesperado de alguém cuja identidade inteira acabara de desmoronar. Chorei pelo garotinho que uma vez pensou que eu era o máximo. Chorei pelos anos que passei trabalhando em turnos extras, em vez de sair com alguém, escolhendo as necessidades dele em detrimento de qualquer possibilidade da minha própria felicidade. Chorei pela mulher que acreditou que o amor era suficiente, que o sacrifício era significativo, que ser uma boa mãe garantia um lugar na vida do seu filho para sempre. Acima de tudo, chorei pelo futuro que imaginei, feriados onde eu seria a avó amada, compartilhando histórias e tradições com crianças que me veriam como eu sempre vi minha própria mãe, insubstituível, preciosa, digna de amor e respeito simplesmente por existir. Esse futuro se foi. Provavelmente nunca existiu, exceto na minha própria imaginação. Sentei na minha sala de estar segurando um cartão de Dia das Mães de um filho que não parecia mais existir, cercada por fotos de um relacionamento que aparentemente significou mais para mim do que para ele, e percebi que tinha 2 escolhas. Eu poderia passar o resto da minha vida implorando por migalhas de afeto de alguém que deixou claro que eu não valia uma refeição completa. Eu poderia continuar fingindo que a polidez da esposa era bondade, que a distância dele era apenas estresse temporário, que de alguma forma eu poderia reconquistar sua boa vontade se eu apenas tentasse com mais afinco. Ou eu poderia parar. Eu poderia parar de ligar e ficar desapontada quando ele não retornasse a ligação. Parar de dar desculpas para a frieza dele e a crueldade dela. Parar de fingir que o relacionamento no qual eu investi tudo ainda existia de alguma forma significativa. Eu poderia parar de ser patética. O pensamento me surpreendeu com sua clareza, sua finalidade. Em algum lugar nas profundezas da minha dor, uma pequena voz estava sussurrando algo que soava quase como raiva. Algo que sugeria que talvez o problema não fosse que eu falhei em ser digna do amor deles, mas que eles falharam em ser dignos do meu. Talvez fosse hora de descobrir o que acontecia quando alguém que passou 30 anos dando tudo finalmente decidia não dar nada. O choro parou. A autopiedade secou. E em seu lugar, algo frio, afiado e surpreendentemente libertador começou a crescer. Algo que sussurrava: vamos ver como eles gostam quando a mulher que eles deram como certa desaparece completamente da vida deles. Mas eu ainda tinha algo que eles não sabiam. Algo que os lembraria exatamente do que eles jogaram fora. E quando fosse a hora certa, eles ouviriam a voz do garotinho que uma vez prometeu que nunca me esqueceria. Talvez fosse hora de lembrá-lo daquela promessa. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Começou discretamente, nos pequenos espaços entre lágrimas e revelação, como a luz retornando lentamente após a noite mais longa do ano. Comecei fazendo algo que não fazia há 30 anos.
Parei de pegar meu celular toda vez que pensava em Mateus. O impulso ainda estava lá. Aquele reflexo maternal de checar, de compartilhar uma história engraçada que ouvi ou perguntar sobre o dia dele. Mas agora eu deixava minha mão cair de volta para o meu lado, deixava o silêncio se esticar onde costumavam haver tentativas desesperadas de conexão. Pelos primeiros dias, parecia que eu estava prendendo a respiração debaixo d'água. Todo o instinto gritava para eu vir à superfície, ligar para ele, retomar o padrão de perseguição que definiu nosso relacionamento por meses. Mas eu me forcei a sentar com o desconforto, a sentir como era não ser a única a sempre estender a mão. O silêncio era revelador. Meu celular, que costumava vibrar ocasionalmente com suas breves respostas às minhas mensagens, agora ficava quieto por horas a fio. Ninguém estava ligando para saber de mim. Ninguém se perguntava por que eu havia parado de iniciar o contato. A ausência dos meus esforços criou um vazio que aparentemente ninguém se sentiu compelido a preencher. Isso deveria ter doído mais do que doeu. Em vez disso, pareceu a confirmação de algo que eu estava com muito medo de admitir. O relacionamento que eu vinha lutando para preservar foi sustentado inteiramente pela minha própria energia. Quando parei de empurrar, a coisa toda simplesmente parou de se mover. Comecei a notar outras coisas que eu estava muito distraída para ver. Contas que chegavam na minha caixa de correio que eu vinha pagando sem questionar. O seguro do carro de Mateus, o plano de celular dele, até um cartão de crédito que eu coassinei anos atrás quando ele estava construindo seu crédito. Pagamentos mensais que automatizei tão completamente que parei de pensar neles como escolhas, em vez de obrigações. Como me tornei responsável pelas despesas de um homem de 30 anos, sendo considerada indigna da companhia dele? Quando foi que apoiá-lo financeiramente se tornou tão rotineiro que eu nunca questionei se ele merecia esse apoio? Sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop aberto, olhando para a tela do banco online que mostrava meses de pagamentos automáticos, fluindo da minha modesta conta corrente para vários aspectos da vida confortável dele. Seguro de carro que cobria um veículo no qual eu nunca fui convidada a andar. Um plano de celular que o conectava a todos, exceto a mim. Pagamentos de cartão de crédito para compras que ele nunca sentiu a necessidade de discutir com a mulher que estava pagando por elas. Os números eram pequenos individualmente, mas juntos representavam quase R$ 400 por mês. R$ 400 que poderiam ter ido para minhas próprias necessidades, meu próprio conforto, meu próprio futuro. Em vez disso, estava subsidiando silenciosamente o estilo de vida de alguém que me baniu da ceia de Natal. Meu dedo pairou sobre o mouse enquanto eu navegava para cada pagamento automático. Uma ação tão pequena, apenas alguns cliques para cancelar transferências que estavam sendo executadas há anos, mas parecia monumental, como se eu estivesse finalmente admitindo que a pessoa que eu estava apoiando não era mais o filho que precisava da minha ajuda. O seguro do carro foi o primeiro. Cancelar pagamento automático. Tem certeza? Sim, eu tinha certeza. O plano de celular em seguida. Este doeu um pouco. Eu o adicionei ao meu plano familiar quando ele se formou na faculdade, pensando que o ajudaria a economizar dinheiro enquanto estabelecia sua carreira. Agora essa carreira era bem-sucedida o suficiente para contratar buffets e excluir mães. Mas aparentemente não era bem-sucedida o suficiente para pagar a própria conta de celular. Cancelar pagamento automático. Tem certeza? Sim. O cartão de crédito foi o último, e o mais difícil. Eu coassinei este cartão para ajudá-lo a construir crédito após a faculdade, quando um comportamento financeiro responsável significava incluir a família em seu sistema de apoio. Os pagamentos nunca foram grandes, mas foram consistentes por 8 anos. Um pequeno lembrete mensal de que eu ainda fazia parte da vida dele ainda era útil de alguma forma mensurável. Cancelar pagamento automático. Quando terminei, me senti mais leve e mais assustada do que nunca. Mais leve porque eu não estava mais carregando responsabilidades financeiras por alguém que deixou claro que eu não tinha outro papel na vida dele. Assustada porque eu estava prestes a descobrir o que acontecia quando a mulher que eles davam como certa parava de dar-lhes coisas para pegar. Eu não contei o que fiz. Não houve um anúncio dramático, nenhuma ligação zangada explicando minha decisão. Eu simplesmente parei. Parei de pagar as contas deles, parei de ligar, parei de tentar me inserir em uma vida que claramente não tinha espaço para mim.
A primeira ligação veio exatamente 11 dias depois. Eu estava no meu jardim, tirando ervas daninhas do canteiro de flores que eu vinha negligenciando desde o desastre do Natal, quando meu celular tocou. O nome de Mateus apareceu na tela, e por um momento, meus velhos reflexos entraram em ação. Meu coração disparou com esperança. Talvez ele estivesse ligando para pedir desculpas. Talvez ele tivesse percebido o quão mal ele me machucou. Talvez Camila finalmente tivesse contado a verdade sobre o quão cruéis eles foram. Mas eu não atendi. Não porque estava fazendo jogos ou tentando puni-lo, mas porque eu genuinamente não estava pronta para ter a conversa que fosse. Depois de semanas sendo a única que ligava, mandava mensagens e estendia a mão. Eu precisava saber o que ele queria o suficiente para pegar o telefone ele mesmo. Ele não deixou um recado na caixa postal. A segunda ligação veio 3 horas depois. Depois, uma terceira naquela noite. Cada vez, eu deixava tocar, observando o nome dele aparecer e desaparecer na minha tela como um fantasma tentando se materializar. Parte de mim queria atender. Queria cair de volta no padrão familiar de estar disponível sempre que ele precisasse de mim. Mas uma parte mais forte, a parte que vinha crescendo constantemente desde aquela noite com o cartão de Dia das Mães, sussurrava que talvez fosse hora de ele experimentar o que eu estava sentindo há meses, a sensação de estender a mão e não obter resposta. Na quinta ligação no dia seguinte, meu celular começou a vibrar com mensagens de texto. Mãe, me liga de volta. Tá tudo bem? Você não tá atendendo o celular. Mãe, é importante. Importante. Agora eu era importante. Agora, quando ele precisava de algo de mim, meu tempo de resposta importava. Quando eu precisei dele, precisei de uma explicação, um pedido de desculpas, um simples reconhecimento da minha dor. Minha importância tinha sido insignificante. Mas qualquer crise que provocou esse súbito fluxo de contato era aparentemente urgente o suficiente para merecer atenção imediata. Eu li as mensagens, mas não respondi. Deixa ele se perguntar. Deixa ele experimentar a ansiedade de enviar palavras para o silêncio, de não saber se estava sendo ignorado ou se algo estava errado. Deixa ele sentir, por apenas algumas horas, o que eu vinha sentindo por semanas. As ligações se multiplicaram, não apenas de Mateus, mas de números que eu não reconhecia. O celular de Camila, o número da casa deles. Até o que pareciam números de escritório. Ele estava me ligando do trabalho agora? Seja lá qual crise ele estava enfrentando, havia se tornado séria o suficiente para atrapalhar seu dia profissional? Minha caixa postal lotou. 17 mensagens que eu não ouvi, de um homem que não havia falado comigo voluntariamente em semanas. A ironia era quase engraçada. O filho que estava ocupado demais para conversar agora estava aparentemente desesperado para ter uma. Mas eu não estava pronta. Ainda não. Em vez disso, sentei na minha sala de estar naquela noite, olhando álbuns de fotos novamente. Mas desta vez, eu não estava vendo evidências do meu fracasso ou da rejeição dele. Eu estava vendo outra coisa, um padrão que eu estava muito próxima para reconhecer. Cada foto contava a mesma história. Eu dando, ele recebendo, eu apoiando, ele conquistando. Eu celebrando suas vitórias enquanto ele se afastava cada vez mais da mulher que as tornou possíveis. Na foto de formatura do ensino fundamental, eu estava radiante de orgulho enquanto ele olhava além da câmera em direção a algo mais interessante. Na foto do baile de formatura do ensino médio, eu estava ajustando cuidadosamente a gravata borboleta dele enquanto ele olhava para o relógio. Na foto de formatura da faculdade, eu estava aplaudindo na multidão enquanto ele posava com amigos que realmente fariam parte do futuro dele. Há quanto tempo eu estava amando alguém que já estava planejando me deixar para trás? Mas ali, encaixado entre as páginas perto do fundo do álbum, eu encontrei a coisa que eu quase tinha esquecido, a gravação que eu salvei da infância dele. Quando ele tinha 6 anos, ele pegou minha antiga secretária eletrônica e gravou uma mensagem para mim enquanto eu estava no trabalho. A fita ainda estava na minha gaveta da cômoda, embrulhada em papel de seda como um artefato precioso. Eu não a ouvia há anos, mas a guardei em cada mudança, em cada transformação de vida, em cada momento em que me preocupei em perder a conexão com meu filho. Encontrei meu antigo toca-fitas no armário, aquele que eu pretendia jogar fora, mas nunca consegui descartar. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu inseria a fita e apertava o play. Estática.
Depois, o som de dedos pequenos atrapalhando os botões. Depois a voz dele, tão jovem, tão pura, tão cheia de amor que me tirou o fôlego. Oi, mamãe. Sou eu, Mateus. Eu sei que você tá no trabalho fazendo dinheiro pra gente. E eu queria te dizer uma coisa muito importante. Eu te amo mais do que todas as estrelas no céu. E quando eu crescer, nunca vou te esquecer. Nunca, nunca. Você é a melhor mamãe do mundo inteiro. E mesmo quando eu for um adulto com a minha própria casa, eu vou te ligar todo dia e te visitar toda semana e te contar todos os meus segredos porque você é minha pessoa favorita de todas. E, mamãe, quando você ficar velhinha, eu vou cuidar de você igualzinho você cuida de mim agora. Eu prometo. Eu te amo infinito mais um. Fim. A fita parou, me deixando sentada em silêncio com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas estas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de lembrar quem eu tinha sido para ele uma vez e quem ele prometeu ser para mim. A voz daquele garotinho, tão sincera, tão cheia de amor e promessas, estava prestes a lembrar um homem de 30 anos o que ele havia esquecido sobre si mesmo. Mas primeiro, eu o deixaria se perguntar um pouco mais o que aconteceu quando a mulher que sempre esteve lá simplesmente desapareceu. As ligações ficaram frenéticas no terceiro dia. A voz de Mateus nas mensagens que eu ainda não estava ouvindo tinha mudado de confusão para irritação para algo que soava quase como pânico. Os números me ligando se multiplicaram. O trabalho dele, o celular de Camila, até números que eu não reconhecia que suspeitava serem amigos ou colegas recrutados para ajudar a me rastrear. Era quase divertido ver meu celular acender constantemente com ligações de pessoas que não tinham interesse em ouvir de mim dias antes. Agora que eu parei de estar disponível na conveniência deles, minha disponibilidade de repente se tornou urgente. Eu segui minha vida com uma serenidade que eu não sentia há meses. Cuidei do meu jardim sem pular toda vez que meu celular tocava. Li livros sem checar constantemente as mensagens. Cozinhei refeições que gostava, em vez de praticar receitas projetadas para impressionar pessoas que deixaram claro que eu não era impressionante o suficiente. A liberdade era inebriante. Pela primeira vez na memória recente, meus dias pertenciam inteiramente a mim. Nenhuma necessidade de outra pessoa tinha precedência sobre as minhas. Nenhuma aprovação determinava meu valor. Nenhuma rejeição podia tocar a crescente sensação de paz que eu sentia na minha própria companhia. No quarto dia, minha campainha tocou. Eu estava na minha cozinha fazendo chá quando ouvi o toque alto e insistente que sugeria que quem estivesse lá fora não planejava desistir facilmente. Pela janela, eu podia ver uma figura na minha varanda, mas não me apressei em atender. Depois de 30 anos pulando toda vez que alguém precisava de mim, eu estava aprendendo a me mover no meu próprio ritmo. A campainha tocou novamente, depois de novo. Depois o que parecia ser batidas. Quando finalmente abri a porta, Camila estava na minha varanda sem se parecer em nada com a mulher composta que me dispensou da celebração de Natal deles apenas 2 semanas antes. Seu cabelo geralmente perfeito estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, sua maquiagem mínima, suas roupas de grife substituídas por jeans e um suéter que sugeria que ela havia saído de casa com pressa. "Júlia, graças a Deus", ela disse. E fiquei surpresa ao ouvir alívio genuíno na voz dela. "Estávamos tentando te contatar há dias. Você está bem?" Estudei o rosto dela, procurando por sinais da frieza calculada que ela me mostrou na porta deles apenas 2 semanas antes. Mas tudo o que vi foi preocupação, talvez até medo. Esta não era a Camila que explicou por que não havia espaço para minha comida na geladeira deles. Esta era alguém que precisava de algo o suficiente para vir à minha casa e pedir. "Estou bem", eu disse, sem convidá-la para entrar, apenas desfrutando de um tempo de silêncio. Mas você não estava atendendo o celular. Mateus estava muito preocupado, com a mãe que ele baniu da ceia de Natal, com a mulher que ele não ligava voluntariamente há semanas. A ironia era tão densa que eu podia sentir o gosto. "Ele estava?", perguntei suavemente. "Que incomum." Camila piscou, claramente não esperando essa resposta. Ela estava acostumada comigo sendo ansiosa para agradar, desesperada para suavizar qualquer tensão. Esta versão calma e ligeiramente desapegada de mim era aparentemente um novo território. "Júlia, algo está errado?"
Você parece diferente. Diferente. Sim, eu não era mais a mulher que aceitava migalhas e as chamava de banquetes. Eu não estava mais disposta a fingir que a crueldade casual deles era comportamento familiar normal. Não sei o que você quer dizer, eu disse. Eu sou exatamente quem sempre fui. É só que eu não estou ligando para mais ninguém. Pensei que se as pessoas quisessem falar comigo, elas ligariam. Mas você não está atendendo quando ligamos. Não, concordei agradavelmente. Não estou. O silêncio se esticou entre nós enquanto Camila tentava processar essa nova dinâmica. Ela estava acostumada a ser a que tinha poder em nossas interações, a que controlava o acesso e definia limites. Agora, ela estava parada na minha varanda, pedindo minha atenção em vez de dispensar meus esforços para dá-la. Olha, ela disse finalmente, sua compostura começando a rachar. Eu acho que pode haver algum mal-entendido sobre o Natal. Talvez não tenhamos nos comunicado claramente. Ah, não, interrompi gentilmente. Vocês se comunicaram perfeitamente claramente. Você me disse que eu estava banida. Eu entendi completamente. O rosto dela corou. Isso não é... Quer dizer, não era para soar tão duro. Nós apenas pensamos que seria mais fácil se mantivéssemos pequeno este ano. Mais fácil para quem? Eu me perguntei. Mais fácil me excluir do que explicar minha presença para os clientes importantes deles? Mais fácil fingir que eles criaram seu estilo de vida sofisticado sem a ajuda da mulher que sacrificou seus próprios sonhos para financiar os deles? Foi pequeno, reconheci, e tenho certeza que foi adorável. Camila, por que você está aqui? O seguro do carro de Mateus foi cancelado, ela disse, as palavras saindo em um jorro, e o celular dele foi cortado. E há algum problema com o cartão de crédito dele. As empresas dizem que os pagamentos automáticos pararam, mas não entendemos o porquê. Mateus acha que talvez haja algo errado com sua conta bancária, ou talvez alguém tenha roubado sua identidade, ou não há nada de errado com minha conta bancária, eu disse calmamente. A percepção a atingiu lentamente, como um nascer do sol ao contrário. A compreensão se insinuou, seguida por algo que parecia quase medo. Você cancelou, ela sussurrou. Você cancelou os pagamentos. Cancelei. Mas por quê? A pergunta pairou entre nós, absurda em sua inocência. Por que eu pararia de pagar contas para alguém que me excluiu da vida dele? Por que eu continuaria apoiando alguém cujo apoio era esperado, mas não apreciado? Porque eu não sou mais a mãe dele, eu disse simplesmente. Vocês deixaram isso muito claro no Natal. Eu sou apenas uma mulher que costumava ser importante para ele. E uma mulher que costumava ser importante para ele não tem por que pagar as contas dele. O rosto de Camila ficou pálido. Júlia, você ainda é a mãe dele. O Natal foi um mal-entendido. Nós nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir indesejada. Você me disse que eu estava banida, Camila. Você ficou parada na sua porta e explicou por que não havia espaço para mim na sua casa, na sua celebração, na sua vida. Isso não foi um mal-entendido. Isso foi clareza. Mas as contas... Júlia, esses pagamentos são automáticos há anos. Mateus estava contando com eles. O score de crédito dele. É responsabilidade dele agora, eu completei. Assim como a conta de celular dele, o seguro do carro dele e quaisquer outras despesas que eu venho cobrindo para um homem adulto que aparentemente não precisa de mãe. Ela me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. O conceito de que ações poderiam ter consequências, de que excluir alguém da sua vida poderia resultar na perda do apoio, parecia genuinamente desconcertante para ela. Você não pode simplesmente parar, ela disse, sua voz subindo ligeiramente. Esses são compromissos, responsabilidades. Sim, são. São compromissos e responsabilidades de Mateus. Ele tem 30 anos, Camila. Ele tem um diploma de direito e uma carreira de sucesso. Acho que ele pode lidar com as próprias contas. Mas eu sempre fiz muitas coisas que aparentemente não eram apreciadas ou valorizadas. Agora estou fazendo coisas diferentes, coisas por mim mesma. A compostura de Camila estava rachando completamente agora. Júlia, por favor. Isso está causando problemas reais. Mateus está estressado com a pontuação de crédito dele. E com a revisão para a sociedade que está chegando no escritório dele, ele não pode se dar ao luxo de ter complicações financeiras. Não podemos resolver isso de alguma forma?
Talvez pudéssemos estabelecer um plano de pagamento ou... Vocês podem pagar as contas dele sozinhos, sugeri suavemente. Conceito novo, eu sei. Não é tão simples. Temos a hipoteca e os financiamentos da faculdade da Camila e acabamos de dar entrada naquela viagem para a Europa no próximo ano. Europa. Eles estavam planejando férias para a Europa enquanto esperavam que eu cobrisse as despesas básicas deles. Eles tinham dinheiro para viagens internacionais, mas não para seguro de carro. Dinheiro para buffets, mas não para contas de celular. Parece que vocês precisam reavaliar suas prioridades, eu disse. Júlia, por favor. Você está sendo irracional. Esses pagamentos são troco para você. As palavras pairaram no ar como um tapa. Troco. R$ 400 por mês era troco para a mulher que comprava em brechós, recortava cupons e não tirava férias há 5 anos. É mesmo? Perguntei. Minha voz ainda calma, mas com um novo tom. Como você sabe o que é troco para mim, Camila? Você alguma vez perguntou sobre minhas finanças? Meu orçamento? Minha poupança para sua aposentadoria? Ou você apenas presumiu que, por eu estar disposta a me ajudar, eu poderia me dar ao luxo de ajudar indefinidamente? Ela abriu a boca, depois fechou novamente. Ambas sabíamos a resposta. Eles nunca perguntaram por que nunca se importaram. Minha situação financeira era relevante apenas na medida em que os beneficiava. Olha, ela disse, mudando de tática. Talvez tenhamos lidado mal com o Natal. Talvez devêssemos ter nos comunicado melhor. Mas isso parece uma reação extrema. Cortar o apoio financeiro só por causa de um jantar de feriado? Só por causa de um jantar de feriado, eu repeti. Só porque vocês me baniram da tradição familiar mais importante que compartilhávamos. Só porque você ficou parada na sua porta e explicou por que eu não era boa o suficiente para sua celebração sofisticada. Só porque meu filho deixou a esposa dispensar-me como se eu fosse uma estranha irritante em vez da mulher que o criou. Minha voz ainda estava baixa, ainda controlada, mas algo no meu tom fez Camila dar um passo para trás. Acho que você deve ir embora agora, eu disse. E quando chegar em casa, você pode dizer a Mateus que o troco dele não está mais disponível. Se ele quiser discutir isso comigo, ele pode vir ele mesmo, como um adulto. Como o homem que eu o criei para ser. Júlia, espere! Mas eu já estava fechando a porta, deixando Camila parada na minha varanda com a percepção de que a mulher que eles davam como certa acabara de mudar completamente as regras do jogo. Pela minha janela, observei-a caminhar lentamente de volta para o carro, o celular já pressionado no ouvido. Ligando para Mateus, sem dúvida, para relatar que a mãe dele havia se tornado irracional, difícil, vingativa. Mas eu não estava sendo vingativa. Eu estava sendo realista. Eu estava finalmente tratando-os da maneira que eles vinham me tratando, como pessoas cujas necessidades não eram mais minha responsabilidade. E amanhã, quando Mateus inevitavelmente aparecesse na minha porta, eu estaria pronta com algo que o lembraria exatamente do que ele jogou fora. Algo que mostraria a ele a diferença entre o homem que ele se tornou e o garoto que ele prometeu ser. Ele veio na manhã seguinte, assim como eu sabia que faria. Eu estava regando minhas plantas na varanda da frente quando o carro dele parou na minha entrada. O mesmo sedã de luxo que eu estava ajudando a segurar até alguns dias atrás. Ele ficou sentado ao volante por um longo momento, e eu pude vê-lo se recompondo, preparando-se para uma conversa que ele claramente não queria ter. Continuei regando meus gerânios, sem me apressar em reconhecer a presença dele. Deixa ele vir até mim. Deixa ele subir os degraus da minha frente e pedir meu tempo em vez de exigi-lo. Quando ele finalmente saiu do carro, fui atingida por quão diferente ele parecia. Tinha sumido o homem confiante que entreteve clientes importantes, enquanto a mãe estava rejeitada na porta dele. Este Mateus parecia cansado, estressado, de alguma forma mais jovem. Seu cabelo geralmente perfeito estava despenteado. Seu terno caro amassado como se ele tivesse dormido nele. "Oi, mãe", ele disse. Sua voz incerta de uma forma que eu não ouvia desde que ele era criança, e estava inseguro se estava encrencado. "Olá, Mateus", eu respondi calmamente, sem parar de regar. "Você parece cansado." "Eu estou cansado. Eu estava preocupado com você. Quando você não atendeu o celular, eu estava bem", interrompi gentilmente. "Apenas tirando um tempo para mim. Descobri que tenho muito mais tempo livre agora, que não estou ligando para pessoas que não querem falar comigo." Ele estremeceu. "Mãe, podemos conversar, por favor? Lá dentro?" Considerei isso por um momento.
Depois larguei o regador. Claro, entre. Minha sala de estar parecia diferente com ele nela agora. Por meses, eu o imaginei aqui. Visualizei conversas onde consertaríamos o que quer que tivesse dado errado entre nós. Mas o homem sentado rigidamente no meu sofá tinha pouca semelhança com o filho que eu estava sentindo falta. Este era um estranho vestindo o rosto do meu filho. Alguém que veio não porque queria me ver, mas porque precisava de algo de mim. Camila disse que você cancelou o meu seguro. Ele começou sem rodeios. E meu celular foi cortado ontem. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como se minha retirada de apoio financeiro fosse algum fenômeno misterioso, em vez de uma consequência natural de ser excluída da vida dele. Eu parei de pagar contas para alguém que deixou claro que não me considera mais família. Eu disse simplesmente: isso não é... Mãe, você sempre será minha mãe. Nada muda isso. Nada, exceto suas ações. Eu respondi. Diga-me, Mateus, quando foi a última vez que você me ligou apenas para conversar? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava me sentindo? O que eu estava fazendo? Se eu precisava de alguma coisa? Ele se remexeu desconfortavelmente. Eu estive ocupado com o trabalho. Quando foi a última vez que você me visitou sem precisar de algo? Quando foi a última vez que você me incluiu nos seus planos, nas suas celebrações, na sua vida? Mãe, você está sendo injusta. Adultos têm relacionamentos diferentes com os pais. As coisas mudam à medida que envelhecemos. Sim, mudam, eu concordei. Os filhos crescem e constroem suas próprias vidas, mas eles geralmente não banem suas mães dos feriados em família. Eles geralmente não tratam a mulher que os criou como um constrangimento a ser escondido dos amigos deles. O rosto dele corou. Não foi assim. O Natal foi complicado. Camila estava estressada em receber, e com meus colegas de trabalho lá, você estava envergonhado de mim. Eu disse calmamente, e o observei se encolher como se eu o tivesse estapeado. Você estava preocupado que ter sua mãe lá diminuiria de alguma forma sua imagem com seus clientes importantes. Isso não é verdade. Não é? Quando foi a última vez que você me apresentou aos seus colegas, Mateus? Quando foi a última vez que você os trouxe aqui, para a casa onde você cresceu, para conhecer a mulher que sacrificou tudo para lhe dar a educação que lhe rendeu esse emprego? O silêncio se esticou entre nós, preenchido com o peso de todas as vezes que ele escolheu me manter separada de sua vida profissional, todos os eventos sociais onde minha presença aparentemente teria sido indesejada. Mãe, eu sei que as coisas não têm sido perfeitas ultimamente, mas cortar o apoio financeiro é extremo. Minha pontuação de crédito, sua pontuação de crédito é sua responsabilidade, eu disse. Assim como sua conta de celular, seu seguro, e tudo mais que você aparentemente esqueceu como gerenciar sem minha ajuda. Eu não esqueci. Eu apenas... Tínhamos um acordo. Tínhamos um acordo onde eu dava e você pegava. Onde eu apoiava seu estilo de vida enquanto você me excluía da sua vida. Esse acordo terminou. Ele se inclinou para a frente, passando as mãos pelo cabelo. Olha, eu sei que você está chateada com o Natal. Talvez tenhamos lidado mal. Mas esta não é a maneira de lidar com isso. Você está nos machucando por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido. Ele ainda estava tentando minimizar o que fizeram, ainda se recusando a reconhecer a crueldade deliberada da exclusão deles. Não houve mal-entendido, Mateus. Você me baniu do Natal. Sua esposa me disse que eu não era boa o suficiente para sua celebração sofisticada. Você deixou ela me dispensar da sua porta como se eu fosse um vendedor. Ela não quis dizer. Ela quis dizer exatamente o que disse. E você também. Você fez uma escolha de me excluir da sua vida. E agora, está surpreso que eu tenha escolhido excluí-lo do meu apoio financeiro. Mãe, por favor, eu preciso desses pagamentos. A revisão para a sociedade está chegando. E qualquer complicação financeira pode prejudicar minhas chances. Então você deveria ter pensado nisso antes de decidir que eu não valia um lugar na sua mesa. Ele me encarou. E por um momento eu vi algo piscar em seu rosto. Não compreensão, exatamente, mas talvez o primeiro vislumbre de reconhecimento de que suas ações tinham consequências que ele não havia considerado. Eu não sabia que você estava pagando por tudo isso, ele disse finalmente. As palavras pairaram no ar como uma admissão de culpa. Ele não sabia porque nunca se incomodou em saber. Ele aceitou meu apoio tão automaticamente que parou de pensar nisso como uma escolha que eu estava fazendo em vez de uma obrigação que eu devia a ele. Claro que você não sabia, eu disse tristemente.
Você nunca perguntou. Você nunca se perguntou como uma mulher vivendo de uma pensão modesta poderia se dar ao luxo de subsidiar seu estilo de vida. Você apenas presumiu que estaria sempre lá, como eletricidade ou água corrente. Eu pensei, quer dizer, você nunca disse que era um problema. Eu nunca disse que era um problema porque pensei que estava ajudando meu filho. Pensei que éramos família. Pensei que a mulher que pagava suas contas merecia respeito básico e inclusão na sua vida. Você merece respeito. Eu mereço? Então por que eu não tenho recebido? Ele abriu a boca, depois fechou novamente. Ambos sabíamos que não havia uma boa resposta para essa pergunta. Eu me levantei e caminhei até minha cômoda, pegando o pequeno toca-fitas que eu havia preparado na noite anterior. Os olhos dele seguiram meus movimentos com crescente confusão. Eu quero que você ouça algo, eu disse, colocando o toca-fitas na mesa de centro entre nós. Algo que você gravou quando tinha 6 anos. Mãe, o que isso tem a ver com tudo? Eu disse, apertando o play. A estática preencheu a sala primeiro, depois o som de dedos pequenos atrapalhando os botões. Depois a voz dele, tão jovem, tão pura, tão cheia de amor que fez meu peito doer. Oi, mamãe. Sou eu, Mateus. Eu sei que você tá no trabalho fazendo dinheiro pra gente. E eu queria te dizer uma coisa muito importante. Eu te amo mais do que todas as estrelas no céu. E quando eu crescer, nunca vou te esquecer. Nunca. Nunca. Você é a melhor mamãe do mundo inteiro. E mesmo quando eu for um adulto com a minha própria casa, eu vou te ligar todo dia e te visitar toda semana e te contar todos os meus segredos, porque você é a minha pessoa favorita de todas. E, mamãe, quando você ficar velhinha, eu vou cuidar de você igualzinho você cuida de mim agora. Eu prometo. Eu te amo infinito mais um. Fim. A fita parou, deixando-nos sentados em silêncio que parecia mais pesado que a gravidade. O rosto de Mateus ficou pálido, os olhos arregalados com o que parecia choque ou reconhecimento, ou talvez luto pela criança que ele havia sido. Você guardou isso? Ele sussurrou. Eu guardei tudo, eu disse calmamente. Cada desenho, cada cartão, cada promessa que você fez quando ainda sabia amar sem condições. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. E por um momento eu vi o garotinho que gravou aquela mensagem. A criança que acreditava que o amor era permanente e as promessas eram sagradas. Eu lembro, ele disse, a voz embargada. Eu lembro de fazer isso. Eu estava tão animado para te surpreender. Você estava. Eu concordei. Você tinha 6 anos e entendia algo sobre o amor que a versão de 30 anos de você parece ter esquecido. Mãe, me desculpe. Eu sinto muito. Eu não percebi. Você não percebeu porque parou de me ver como uma pessoa, eu disse gentilmente. Eu me tornei uma prestadora de serviços em vez da sua mãe. Alguém que existia para tornar sua vida mais fácil sem esperar nada em troca. Não é isso que eu queria. Não é quem eu pretendia me tornar. Mas é quem você se tornou. E agora você tem que decidir se é quem você quer permanecer. Ele estava chorando abertamente agora. A fachada profissional composta completamente despedaçada. Eu não sei como consertar isso. Eu não sei como ser a pessoa que fez aquela gravação. Você começa lembrando que o amor não é automático, eu disse. É uma escolha que você faz todos os dias. E ultimamente você tem escolhido outras coisas. Você pode me perdoar? Podemos tentar de novo? Olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. E vi tanto o homem que me machucou quanto a criança que me amou incondicionalmente. A questão era se havia o suficiente daquela criança para reconstruir o que perdemos. Isso depende, eu disse finalmente, de se você está pronto para ganhar o perdão em vez de apenas esperá-lo. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas começou naquele mesmo dia. Mateus sentou no meu sofá por mais 1 hora depois que a gravação terminou, sem pedir nada, sem tentar negociar seu retorno ao meu apoio financeiro. Apenas conversando, realmente conversando, pela primeira vez em meses. Ele me contou sobre a pressão que vinha sentindo no trabalho, o jeito que as ambições sociais de Camila gradualmente o convenceram de que sua criação modesta era algo para esconder em vez de honrar. Ele admitiu que, em algum momento, começou a me ver através dos olhos dela, como alguém que não se encaixava exatamente na imagem de sucesso que eles estavam tentando projetar. Eu me tornei alguém que eu não reconheço, ele disse, a voz ainda embargada pelas lágrimas.
Alguém que esqueceu que você trabalhar em turnos duplos para pagar minha educação era mais impressionante do que qualquer terno de grife que eu pudesse usar. Eu ouvi sem interromper, observando este homem que parecia meu filho tentar encontrar o caminho de volta para o garoto que uma vez prometeu cuidar de mim quando eu ficasse velha. Quando ele finalmente saiu naquela tarde, ele não perguntou sobre as contas, não mencionou seu seguro, ou seu plano de celular, ou sua pontuação de crédito. Ele simplesmente me abraçou, o primeiro abraço real que compartilhamos em mais tempo do que eu conseguia me lembrar, e prometeu que voltaria no dia seguinte. Não porque eu precise de algo, ele disse rapidamente, mas porque eu quero te ver, porque sinto sua falta, porque aquele garotinho estava certo quando disse que você era a pessoa favorita dele. No dia seguinte, ele veio com flores do próprio jardim, rosas que ele mesmo cultivou em vez de arranjos caros do florista. Sentamos na minha varanda tomando café, e ele fez perguntas que não se incomodava há anos. Como estava a minha saúde? Eu estava solitária? Eu precisava de ajuda com algo pela casa? Pela primeira vez na nossa conversa, ele parecia genuinamente interessado nas respostas. No dia seguinte, ele trouxe Camila com ele. Não a mulher imperiosa que me dispensou da porta, mas alguém que parecia genuinamente envergonhada. Ela sentou na minha sala de estar com as mãos dobradas no colo, parecendo jovem e incerta. Eu devo um pedido de desculpas, ela disse sem rodeios. Um de verdade. Não o tipo que tentei te dar quando estava em pânico com as contas. O que fizemos no Natal foi cruel e desnecessário, e eu me convenci de que era justificado porque eu me senti intimidada por você. A admissão me surpreendeu. Intimidada por mim? Pelo que você representa, ela esclareceu. Você criou um homem incrível essencialmente sozinha. Você sacrificou tudo pelo sucesso dele. Você o ama incondicionalmente e conquistou o respeito dele de maneiras que eu temia nunca conseguir. Em vez de tentar aprender com você, decidi que você era uma competição a ser eliminada. Ela pegou na bolsa e tirou um envelope. Estamos te dando isso independentemente de você voltar a falar conosco. Não é pagamento pelo perdão. Você não pode comprar isso. É o reembolso por todas as contas que você vinha cobrindo. Com juros. Porque deveríamos estar lidando com nossas próprias responsabilidades o tempo todo. Olhei para o envelope, mas não o peguei. Eu não quero o dinheiro de vocês, Camila. Eu sei. Isso é parte do que torna tudo isso tão horrível. Você estava nos ajudando por anos sem manter a pontuação. E retribuímos essa generosidade tratando você como um constrangimento. Eu estava envergonhado. Mateus acrescentou calmamente. Não de você, mas de mim mesmo. De quão dependente eu me tornei da sua ajuda sem nunca reconhecer. De como eu deixei as inseguranças de Camila sobre nossas diferentes origens influenciarem como eu tratava você. Nas semanas seguintes, eles provaram suas palavras com ações. Mateus aparecia a cada poucos dias. Às vezes sozinho, às vezes com Camila. Eles traziam compras de supermercado e cozinhavam o jantar na minha cozinha, ouvindo histórias sobre a infância de Mateus que Camila nunca tinha ouvido antes. Eles ajudaram com o trabalho no quintal e reparos domésticos que eu vinha adiando. Mais importante, eles perguntaram sobre minha vida, meus interesses, minhas necessidades. Pela primeira vez em anos, senti-me vista por eles como uma pessoa completa, em vez de apenas a mãe de Mateus. Camila me surpreendeu mais do que tudo. Assim que parou de competir comigo por algum prêmio imaginário, ela se revelou inteligente, engraçada e genuinamente carinhosa. Ela perguntou sobre meu falecido marido, sobre os sonhos que eu adiei para criar Mateus, sobre o que eu queria para o meu futuro. Eu nunca tive um relacionamento com minha própria sogra. Ela confidenciou uma tarde enquanto trabalhávamos juntas no meu jardim. Ela faleceu antes de eu conhecer o pai de João. Acho que eu estava tão preocupada em fazer errado que me convenci de que a abordagem mais segura era manter você à distância. E agora? Perguntei. Agora percebo que perdi 3 anos de conhecer alguém notável. Eu gostaria de compensar o tempo perdido, se você me permitir. O verdadeiro teste veio quando eles planejaram a celebração de Natal deles. Em vez de contratar buffets e me excluir, eles perguntaram se eu faria a ceia de Natal na minha casa. Não porque minha comida de repente fosse boa o suficiente para os padrões deles, mas porque eles queriam honrar as tradições que construímos juntos ao longo dos anos. Você me ensinaria a fazer sua farofa? Camila perguntou.
A receita de verdade. Não alguma versão gourmet. Eu quero aprender a comida que tem significado, não apenas comida que parece impressionante. Na manhã de Natal, minha pequena casa se encheu de risadas e conversas de maneiras que não acontecia há anos. Camila me ajudou na cozinha enquanto Mateus arrumava a mesa, usando a baixela da minha avó que eu não tirava do armário desde que ele começou a achar minha recepção inadequada. Durante o jantar, Mateus levantou o copo. Eu quero fazer um brinde, ele disse, a voz séria. A minha mãe, que me ensinou tudo de importante que eu sei, mesmo quando eu era muito orgulhoso para lembrar as lições. E a Camila, que foi corajosa o suficiente para admitir quando estava errada e sábia o suficiente para mudar. Ele pausou, olhando diretamente para mim. E eu quero fazer uma promessa. A mesma promessa que fiz quando tinha 6 anos, mas com o entendimento de um homem que sabe o quão precioso isso é. Eu nunca vou te esquecer. Eu vou te ligar regularmente não porque eu preciso de algo, mas porque eu te amo. E quando você precisar de cuidados, eu estarei aqui para providenciá-los. Não porque eu te devo, mas porque é isso que a família faz. A promessa do garotinho, refeita por um homem que aprendeu o que realmente significava. Mas o momento mais significativo veio depois do jantar, quando estávamos todos lavando a louça juntos. Camila olhou para cima enquanto secava um prato e disse: Júlia, você gostaria de vir conosco para aquela festa de Ano Novo no escritório de Mateus? Eu sei que é de última hora, mas percebi que nunca te apresentamos apropriadamente aos colegas dele. É hora de eles conhecerem a mulher que tornou o sucesso dele possível. Não como uma obrigação ou uma cortesia, mas como alguém que eles tinham orgulho de incluir. Naquela primavera, do Hemisfério Sul, quando Mateus recebeu a sociedade pela qual vinha trabalhando, a primeira ligação que ele fez foi para mim. Não para compartilhar a notícia como um pensamento tardio, mas para me convidar para o jantar de celebração como sua convidada de honra. Nada disso teria sido possível sem você, ele disse. Eu quero que todos lá saibam disso. Enquanto me preparava para aquele jantar, vestindo meu melhor vestido e as pérolas que minha mãe me deixou, pensei na mulher que eu era 6 meses antes. A mãe desesperada, implorando por migalhas de atenção de um filho que havia esquecido seu valor. A mulher que media a própria valia pela disposição dos outros em aceitar sua presença. Essa mulher se foi. Em seu lugar, estava alguém que sabia seu próprio valor, que exigia respeito em vez de implorar por ele, que entendia que o amor livremente dado podia ser tão livremente retirado quando não era valorizado. Mas o mais importante, eu aprendi que, às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é a consequência de suas próprias escolhas. Ao recusar-me a aceitar tratamento inaceitável, eu dei a Mateus o espaço para sentir minha falta, para reconhecer o que ele perdeu e para escolher lutar para tê-lo de volta. No jantar da sociedade, enquanto eu estava sentada na mesa principal, ouvindo discursos sobre excelência e realização, Mateus se levantou para se dirigir à sala. Eu quero agradecer a alguém especial esta noite, ele disse, seus olhos encontrando os meus no restaurante lotado. Minha mãe, Júlia Ramos, que me ensinou que o sucesso real não é medido pelo que você alcança, mas por como você trata as pessoas que o ajudaram a alcançá-lo. Ela me mostrou que a integridade não é apenas um requisito profissional, é um modo de vida. E recentemente, ela me lembrou que o amor não é algo que se pode dar como certo. É algo que você tem que ganhar todos os dias. Os aplausos que se seguiram foram diferentes de qualquer reconhecimento que eu já havia recebido. Não era reconhecimento educado ou gratidão obrigatória. Era respeito genuíno de pessoas que entendiam que a mulher que estavam honrando havia moldado não apenas um advogado de sucesso, mas um bom homem. Mais tarde, naquela noite, enquanto Mateus me levava para casa, ele estendeu a mão e apertou a minha. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de nós. Por me amar o suficiente para me deixar enfrentar as consequências das minhas escolhas. Por me ensinar que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você prometeu ser. Eu apertei a mão dele de volta, sentindo os calos que ele desenvolveu de trabalhar no meu jardim, evidência do homem que ele estava escolhendo se tornar. Aquele garotinho sempre soube quem ele queria ser, eu disse. Ele só precisava se lembrar. Enquanto parávamos na minha entrada, olhei para minha pequena casa com suas floreiras e luz da varanda acesa.
e percebi que havia se tornado algo que nunca foi antes. Não apenas um lugar onde eu vivia, mas um lar onde eu era valorizada, respeitada e verdadeiramente amada. Às vezes, a maior vitória não é conseguir tudo o que você pensou que queria. Às vezes, é descobrir que você vale mais do que jamais acreditou e ensinar os outros a verem esse valor também. Aos 62, eu aprendi que nunca é tarde demais para exigir o amor que você merece. E às vezes, se você for paciente e forte o suficiente, você pode conseguir.